caros colegas técnicos operadores de TI. Nós vamos aprender agora como fazer uma edição quase que completa de imagens dentro do GIMP. Vamos lá? Como anunciado antes, nós vamos fazer agora começar um trabalho de edição de duas imagens, tentando compor um ambiente só. Aqui vocês estão vendo duas janelas dentro do ambiente do computador, uma com a coleção de imagens e a outra que é o software GIMP. Software GIMP, olha os olhinhos do GIMP aqui. Veja como é fácil abrir um arquivo dentro do GIMP. Eu arrasto, clico, seguro e arrasto uma das imagens escolhidas para dentro do ambiente do GIMP. Pronto, está feito a abertura de um arquivo da sua imagem dentro do GIMP, certo? Vamos trabalhar agora apenas só com o GIMP. A importância que você tem que dar na hora de você colocar um arquivo dentro do GIMP é pensar: serão imagens juntas ou separadas? Se forem imagens separadas, são arquivos distintos. Aí você vem aqui no arquivo abrir, pega qualquer coisa e você nota que abre um outro arquivo. A denúncia que você está vendo o outro arquivo é na parte superior ou inferior. Vou colocar na parte padrão aqui do separadores. Pronto. Aqui em cima no topo são dois arquivos. Essas guias aqui, assim como nas guias de internet, demonstram novos arquivos distintos um do outro. O importante para que você tenha imagens trabalhando juntas dentro de um mesmo arquivo é abrir arquivos sobre camada. Você, na primeira imagem, vai até arquivo, abrir como camada e persegue a imagem do seu destino, do seu interesse. É uma tal de moças que eu tenho aqui. Eu escrevi o nome do arquivo e dou um abrir. Veja o diferencial. Não se abre em cima, não é um novo arquivo. É uma figura dentro de uma camada. Ou seja, são imagens juntas dentro de um mesmo arquivo. Compreendido isso? Anote isso então no cérebro, porque isso é importante. Agora que vocês estão vendo as duas imagens juntas dentro do mesmo arquivo, você pode até dispensar esse arquivo aqui em cima. Não vou precisar disso aqui. Não tem nada a ver com sofá com essas duas imagens aí. O assunto aqui agora é a gente poder juntar as moças junto com a cachoeira. Dá para fazer isso com o contorno em volta das moças? Não. Então nós vamos ter que trabalhar com seleção. E as seleções nesses tipos de software são a por área. Aqui nós temos a seleção de ferramenta retangular, que é ativada com um R, ou de elíptica ou círculo, que é ativada com um E. São áreas exatas. Por corte em cima do seu desenho, da sua imagem, você recorta o exato em volta da imagem do seu interesse. A ferramenta imitadora do corte magnético é a ferramenta de seleção com tesoura. A seleção livre, que é a de laço, você desenha em volta do item que você tiver interesse de seleção. A seleção de frente vai ter que ter uma aula só para isso, porque a seleção de frente é muito diferente das demais. Cores. Quando você for trabalhar com seleção de cores, você vai trabalhar ou com o selecionar por cor, que é o item com Shift mais O. A cor que você tiver dentro da sua figura será perseguida por essa seleção. Onde ele encontrar a mesma cor igual, ele vai e seleciona. Ou a ferramenta de seleção contígua. Naquela área onde iniciou-se a seleção, sendo contínuo naquela área a mesma cor, ele vai espalhar naquela única região a seleção. Notem a diferença. O por cor vai ser em
toda a imagem. O contígua, ele faz com que você vá aumentando aos poucos, por semelhança de cor, na imagem. Tendo feito isso, nós vamos agora nos preocupar em nos livrarmos do contorno em volta das moças. Eu vou usar então a seleção por cor, para que vocês notem a diferença entre contígua e cor. Apertando o botão esquerdo do mouse, eu abro o menu e vou até o item que eu quero. Clico no item que eu quero, ele se modifica. Indo por cor. Onde tiver a semelhante dessa cor aqui, ele vai selecionar. Notem, atrás da moça, nas costas dela, existe uma semelhança dessas cores. Ou eu tenho o trabalho de desfazer essa seleção, ou eu posso utilizar outra ferramenta para isso. Se você quiser aos poucos desfazer a seleção, o Ctrl pode te ajudar. Tá vendo? O Ctrl vai fazendo com que você desista de algumas seleções. Mas o melhor a se fazer era utilizar a seleção contígua. Utilizando o Ctrl Shift A, eu abandono a seleção. Vou utilizar agora a seleção contígua, ou clicando na tecla U, e olha o que acontece. Só nessa região encontrou a mesma cor. É diferente do que foi feito anteriormente. Anteriormente, nas costas da moça, havia uma seleção. Tendo feito isso, o que eu posso fazer? Começar a deletar o que não é de meu interesse. O fundo da imagem era branco, ela não era transparente, por isso que vocês estão vendo branco por aí. Muito bem? Agora eu vou apostar de novo na seleção por cores. Ver onde é que tem mais dessa cor aqui. Novamente, estou envolvendo as moças nisso. Não quero, as moças têm que ficar com a imagem aí. Então eu vou de novo utilizar a varinha, começar a perseguir, Ctrl Shift A para abandonar, a seleção só proximidade. Com o Shift eu consigo aumentar aonde eu estou selecionando. Estou com o Shift pressionado, então eu consegui a primeira parte na parte superior da figura. Agora estou conseguindo na parte inferior com o Shift do teclado mencionado, aumentando a área de seleção. Apaguei. Ctrl Shift A para desistir dessa seleção. Vocês estão vendo que eu vou perder muito tempo com isso? Dá para parar para pensar que existe uma área pré-estabelecida sobre isso? Se existe, então eu posso pegar aqui a seleção de ferramenta retangular e começar a selecionar essa área pré-estabelecida. Eu vou até aqui, ó, mãozinha da moça. Certo? Tendo feito isso, está selecionado? Eu até já dou um Ctrl X aqui. Aí eu me livro da área com as manchas e fico só com as moças. Você deve estar pensando, pô, mas você se livrou das moças, ficou moças totalmente vazio. Eu vou criar uma nova camada com preenchimento transparente e vou colocar as moças dentro da camada 1. Selecionado a camada 1, clique para ter certeza. Pronto. Agora o que eu posso fazer com o antigo moças? O moça sumiu e agora eu tenho uma seleção flutuante em cima da camada 1. É por isso que está esse escândalo de cores aí. Ela não está fixa, não é definitiva. Quando eu quiser fazer definitivo, eu vou na seleção flutuante, clico com o botão direito e mando ancorar na camada de baixo. Pronto, está ancorada. E não mudou ainda a visão da imagem. Não se assuste, muitas vezes o modo está deturpado. Você vem até aqui, ó, coloca o modo normal para funcionar. Pronto, está feito.
ok? Vou até fazer o seguinte, ó. Vou fazer com que o modo normal fique fixo aqui, ó. Tá? Tudo bem? Falta pouco agora para a gente trabalhar com o novo Moças. Por que eu digo novo Moças? Porque isso aqui já não nos interessa mais. Então eu clico nele, venho no botão de edição, num dos botões de controles de camada e removo essa camada. O que eu posso fazer agora, lembra que chamava Moças? Dando um duplo clique no camada 1, eu rebatizo isso daí. Coloco como Moças. Essa é a nova camada Moças. O interessante de você colocar camadas com nomes ligados ao que você está fazendo é a identificação mais rápida das camadas que você está fazendo, que você criou. Ou seja, pelo nome eu já sei quem é e já sei o que eu vou fazer. Bom, falta pouco agora. Ainda trabalhando com seleção, vamos trabalhar com seleção contígua, só que agora com o teclado. Olha lá, já virou a varinha mágica. Eu estou selecionando esse azul aqui atrás da moça. E usei o Shift para dar continuidade na seleção. Apaguei aqui. Olha que legal. Já não tem mais fundo branco. Eu estou vendo o fundo das pedras atrás da moça. Ctrl Shift A para perder a seleção. Agora eu vou continuar do outro lado. Nessa área branca. Ctrl Shift A para abandonar a seleção. Nesse azul estranho. Mais um pouquinho desse azul mais claro. Mais um pouquinho aqui. E aqui estou sempre mantendo o Shift apertado. Eu estou aumentando aos poucos. Eu sei que ele não selecionou. Tá? Onde eu vejo que ele não selecionou, estou dando clique e aumentar a seleção. Existem bolhas de seleção. Livro dela, clicando sobre essas bolhas de falha de seleção. Aqui ainda. Vamos ver se funcionou? Vou dar um delete. Pronto. Estou quase me livrando de tudo. Falta essa coisa em cima do chapéu da moça aqui. Ctrl Shift A para abandonar essa seleção. E aí pega o chapéu da moça inteira. Não vai dar certo. O que eu posso tentar fazer é ir abandonando com o Ctrl. Olha o que acontece. Tá? Ou então utilizar outra forma mais segura de trabalhar com isso daí. E aí eu tenho o risco de apagar o chapéu da moça junto. Eu vou dar um zoom na coisa. Vendo aqui embaixo? Esse daqui não funciona com rolete não, tá pessoal? Tem que vir aqui embaixo e aumentar as coisas ou digitando o número lá ou indo em cima das opções de menu. Agora sim eu vou usar as opções de seleção. Ou a ferramenta tesoura ou a seleção livre. Vou experimentar usar a ferramenta tesoura para pegar um pedaço que eu imagino ser do chapéu. Aliás, não ser do chapéu. Essas esferas fazem com que você aumente ou diminua a área de seleção. Basta arrastar essas esferas. Tá vendo? Você aumenta a área de seleção. Quando você for terminar a seleção, você dá um duplo clique, não, perdão. Clica na esfera final. O início se une ao final em matéria da continuidade da seleção. Dou um Enter. Lá. E agora eu dou um Delete. Ctrl Shift A para abandonar a seleção. Ainda está faltando coisa aqui. Vamos lá de novo. Aqui. Aqui vai funcionar melhor. Deixa eu dar um Ctrl Z. Abandonar essa ideia com a tesoura e voltar com a contígua.
Lembrando, se eu utilizasse nessa cor aqui a de cores, talvez eu pegasse um pedaço do chapéu da moça. Chapéu da moça. Que é uma essa aqui da frente. Onde eu estou percebendo que tem imagem da frente, clicar. Vou dar um delete agora. Ponto com Shift A. Percebem porque os profissionais dessa área são bem remunerados? Tem trabalho, pessoal. Aqui no Zoom, vou aumentar de 100 para 125% no número, porque não existe 125 na lista. Ela não tem 125%. Nem agora que eu digitei, né? Vamos lá. O que eu posso fazer mais aqui? Aqui eu estou vendo uns rabiscos de seleção. Então eu venho por aqui no laço, por exemplo. Vou marcando laço em volta de todo mundo que eu quero fora. Mundo que eu acho que não é mais cabível. Uma vez marcado a área, por isso que está pontilhado brilhante, eu dou delete. Ok? Área. Agora sim, o delete funcionou. Não estava marcada a área anterior. Duas vezes. Ctrl Shift A. Pronto. Que é mais sendo perfeccionista, vou fazer isso aqui agora, ó. Contorno em volta da Terminou a área de seleção? Delete. Já. Creio que agora nós temos só as felizes meninas perante a cachoeira. Certo? Vou voltar aqui aos 50%. E agora a nossa imagem, ela tem um pequeno pedaço aqui, uma fita branca aqui, né? Preto e branco. Então vamos voltar aos 125. Fazer um pequeno retângulo, porque é o que é o mais, né? Só que não pegar a mão dela. Delete. Apertei um pedacinho da mão da moça. Espero que não. Aqui embaixo. E aqui. Aumenta um pouquinho. Eu tenho a capacidade de aumentar a seleção na hora de. Tenho capacidade de editar a área de seleção. Olha lá. Faz os quadradinhos de edição dela. Delete. Ctrl Shift A. Peguei um pedacinho da mão da moça, mas ela não vai sentir dor, vai? Muito bem, tendo feito isso, vamos agora voltar aos 50%. E agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar essas moças num tamanho maior do que isso que vocês estão vendo. E na posição fora das pedras. E de cima das pedras. Certo? Por quê? Porque o topo da cabeça da moça maior está cortado. Nós temos que ajeitar isso de acordo com o limite superior da figura. Quero dizer o seguinte: vou aumentar a imagem que ela fique encaixada na base superior e inferior da primeira figura. Paisagem BR1. Vamos lá? Como eu estou na camada moças, tudo o que eu fizer acontece em cima dela. Olha, eu estou movendo através do botão de controle da ferramenta de controle de movimento, olha lá, que é o M que aciona. Coloco ela mais para cá
E ainda como ela está sendo editada, eu vou vir aqui no imagem, transformar e espelhar. Olha o que acontece. Pronto. Agora o que falta eu fazer? Selecionar as moças dentro dessa área. Vou selecionar só elas, a área invisível não, e aumentá-las de acordo com a proporção da outra imagem. Bem, eu tranquei a paisagem BR1 para que ela não seja adulterada, tornei-a invisível através de clicar no controle de camadas no olho, liguei o olho de visualização e agora vou fazer o seguinte, eu vou marcar como seleção. Estou na camada errada, não, estou na camada. Marcar como seleção a área das moças. Ela estava pontilhada aqui porque ela é menor que a área de baixo. Pontilhado, ele é sobre toda a área do desenho. Estou falando só dessa área pequena. Só para ter certeza que eu vou eliminar de todas as manchas. Tem duas manchinhas aqui, tá vendo? Eu sou chato. Vocês sabem que, enquanto professor, eu sou chato. Eu vou me livrar desses caras. Então eu vou vir aqui no Tigua de novo com Shift e me livrar dessas bolhas. Seleção, de falta de seleção aqui, ó. Quando vocês verem que parou de brilhar, ao que conseguir selecionar. Vou dar um delete agora. Funcionou muito não, né? Eu tenho que aumentar o zoom aqui para poder isso funcionar. Aqui, centro, arrasta um pouco para baixo, arrasta para direita. Aí, ó, esses itens aqui. Com o Shift, então, vou usar até o laço. Já está selecionado, o laço vai me ajudar a selecionar. Não é pra... Feito isso, está selecionado esse. Tá com o Shift marcar. O Shift está me ajudando a misturar seleção com Set, Ctrl, joia. Agora com aí, né? Exato. %, por eles estarem parando de brilhar. Estou com o botão Shift do lado constantemente pressionado para dar continuidade a essa. Creio que já fiz. Vou voltar no 50%. Pronto. Acho que acabei com todo o item indesejável que tem. Só para dizer, azul aqui, ó. Pente do cabelo da tia. Mais perfeito que isso, só 2 vezes isso. Certo? 50% é muito. Eu vou colocar em 25 para ter uma ideia do que está acontecendo. A joia.
Só para visualizar então a área de baixo. O que nós vamos ter que fazer agora? Nós vamos selecionar a nossa querida área das moças, só as moças, e aumentá-las. Com a varinha de condão, a seleção contígua, eu vou clicar como se estivesse clicando na área invisível das moças. Só que eu não quero as moças, não quero a área invisível, eu quero as moças. Vou inverter isso aí. Ctrl I, Shift I, perdão. Ou então vindo aqui em selecionar, inverter, Ctrl I. Certo? Tendo feito isso, posso até dar uma recortada nas moças de novo. Com isso. Moças. Tar. Certo? Estou com elas. Olha, Ctrl Shift A. Agora vou colar as moças. Vocês percebem que as moças até se deslocaram na área? Agora, só com elas selecionadas, vou apertar o Shift. Com esse Shift T, eu estarei editando, transformando a imagem das moças. Estou aumentando o tamanho delas, adaptando-as. Menos tamanho. Bateu ali. Dando um Enter. Pronto. Está feito o trabalho. Ctrl Shift A. Ele está ainda, não tirou a seleção porque ele está com a seleção flutuante. Toda vez que você der um Shift T numa área selecionada, ele está flutuante. Ancora. Botão direito sobre a camada flutuante. Pronto. Está terminado o seu trabalho. Duas imagens tornaram-se uma só. Ok? Anotem isso no cérebro para que vocês consigam fazer isso outras vezes. Obrigado por sua atenção.